a esta palavra. Amém? Deixa eu lhe falar. Nós estamos encerrando uma série preciosa sobre saúde. Tá bem? Então hoje você vai ouvir coisas aqui profundas. Deus quer nos curar. Deus quer nos curar. Mas nós precisamos conhecer coisas para nos abrirmos para esta cura, para fazermos aquilo que está no nosso alcance. Amém? No dia a dia, na prática de vida. E depois da mensagem de hoje, nós teremos apenas mais 2 mensagens desta série. Domingo, não perca domingo, que Deus vai falar de algo que uma vez praticado traz cura. Tá bem? E quinta-feira próxima, da semana que vem, aí nós encerramos esta série preciosa que começou com o resgate da saúde da mente, passou por tantos outros aspectos, né, mostrando o que gera no físico, e agora está nesse nível dos sentimentos, emoções, fazendo ponte para certas doenças. Hoje nós teremos algo muito maravilhoso da parte do Senhor. Vamos então, vamos colocar no telão o tema desta noite e vamos gravar em CD a partir de agora. Tema desta noite, o medo e as doenças. Nós vamos aprender qual conexão há entre o medo e doenças conhecidas, doenças físicas, tá bem? Então agora nós estamos partindo para os sintomas, para os diagnósticos e qual ligação tem com uma emoção ou um estado mental, que é o medo, e como isto pode ser sarado, como esta situação pode ser extirpada das nossas vidas. Com esta palavra, com este conhecimento, e uma vez misturado fé ao que Deus vai nos falar, nós vamos ter muitas curas no nosso físico. Amém? E é importante que você leve isto também para pessoas que você conheça, que estejam doentes, ou quando ficarem doentes, precisam conhecer a respeito disso. Então, diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, de temor. Mas qual é o espírito que Deus nos tem dado? De poder, de amor e de moderação. Olha, isto é lindo, porque o poder de Deus em nós, ele repreende todo o medo. E o amor de Deus nos faz receber tudo que por graça já nos foi outorgado. E a moderação é o que nós precisamos em tudo na vida, para termos equilíbrio, para termos uma vida saudável, sem altos e baixos. Então o Senhor já nos deu poder, amor e moderação. Nós temos como repreender todo medo, todos os temores, todas as ansiedades, e temos, pelo poder de Deus, pelo amor de Deus e pela moderação do seu Espírito em nós, podemos ver cura entre nós nesta hora. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, teu amor, Senhor, é incondicional e é um amor incomparável, Jesus. E é nesse amor que nós fomos atraídos aos teus átrios, Jesus. É pelo teu poder, pelo teu Espírito, Senhor, que opera em nós, que aqui estamos nesta noite. E nós vamos ouvir ensinamentos preciosos, que vai nos ensinar o quanto o medo pode causar doenças. E quantas doenças talvez estejam hoje no corpo dos teus filhos, Senhor, que foram geradas pelo medo, por um grau excessivo de preocupação, de ansiedade. Mas tu tens cura para nós nesta hora, Jesus. Pelo conhecimento, nós não mais seremos destruídos. E nós recebemos os sinais que acompanharão este conhecimento nesta noite, Senhor. Nós já recebemos cura para todos que aqui dentro estão. Cura para os que estão pela internet. Cura para os que vão ouvir este CD. Em nome de Jesus. Com ações de graças recebemos esta palavra.
amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos amados, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, escolhidos de antemão, predestinados para a salvação. Medos devem ser vencidos hoje. Vou repetir. Medos devem ser vencidos hoje. Porque o tema, o medo e as doenças podem estar causando até medo a alguém. Mas hoje todo tipo de medo vai ser vencido. A Bíblia Sagrada fala 600 vezes da palavra medo, ou da palavra temor com o mesmo sentido de medo. Este não é um tema muito simples, não é um tema banal. Ou você vence o medo, ou o medo lhe vencerá e lhe arruinará. O medo é o resultado de um estado de preocupação muito grande. O medo é o resultado de um estado de ansiedade ou de tensão bastante elevado. Sente-se medo de que algo possa acontecer. Ou seja, desencadeia-se um estado de pavor simplesmente baseado em uma mera hipótese. Então, existem coisas que nós estamos vivendo que podem nos afligir. Mas existem coisas que são hipotéticas e que começam a gerar um estado de ansiedade tão grande, uma tensão tão grande, uma preocupação tão grande, que resulta no chamado medo. Quando nós sentimos medo, a nossa mente gera um desequilíbrio. Um desequilíbrio não apenas no nível das emoções, mas um desequilíbrio também no corpo físico. E esse desequilíbrio gerado pelo medo, por causa de substâncias que estão ali sendo liberadas no nosso cérebro, esse medo traz doenças reais. Doenças que podem comprometer a possibilidade de uma vida normal, de uma vida saudável. Talvez seja o medo o maior dos vilões. Talvez seja o medo, na realidade, a maior das doenças. Porque o medo, é provado, ele paralisa o corpo e ele paralisa a mente. Amém? Vamos colocar no telão, por favor, para você entender melhor. O medo desencadeia em nosso cérebro uma série de substâncias que acabam desestabilizando alguma parte do nosso corpo, gerando doenças, algumas bem graves. Então, toda vez que nós sentimos medo, alguma coisa no nosso corpo se desestabiliza. Quem está compreendendo? Para você ver que é uma consequência que já passou para o corpo. Ou então, né, nas nossas emoções também. E algumas dessas desestabilizações geram doenças bastante graves. Ok? Então, que doenças, né, os sentimentos estranhos podem causar? Eu fui pesquisar, porque nós estamos terminando esta série no nível dos sentimentos, das emoções. E hoje, há pesquisa científica, né, voltada para isso. O que sentimentos e emoções podem trazer como sintomas físicos e desenvolver até doenças mesmo, reais, não só sintomas, mas doenças reais. Então, nós temos aquela lista enorme, eu não vou ficar aqui explicando cada uma, mas só para vocês verem o que a pesquisa científica nos mostra. Por exemplo, amidalite, emoções reprimidas, criatividade sufocada. Isto já é fruto de pesquisa científica. Anorexia é a pessoa que tem ódio ao extremo de si mesmo. Apendicite, medo da vida, bloqueio do fluxo daquilo que é bom. Aterosclerose, resistência, recusa em ver o bem. Asma, é um sentimento contido, um choro reprimido. Você está vendo o que estes sentimentos, estas emoções desencadeiam, não é? Bronquite,
ambiente familiar inflamado, ambiente onde há gritos e discussões, câncer, mágoa profunda, tristezas mantidas por muito tempo, colesterol, medo de aceitar alegria. Nós não estamos falando aqui daqueles fatores físicos que desencadeiam, nós estamos falando do emocional que pode desencadear. Por quê? Porque há um desequilíbrio no organismo e aquela área que está fragilizada, ela vai ter a problemática, não é? Derrame, resistência, rejeição da vida, diabetes, tristeza profunda, vida sem doçura, diarreia, medo, rejeição, fuga, pessoa que é eliminada de dentro de si o que está ruim, mas o corpo não entende muito bem isso, não é? Dor de cabeça, autocrítica, falta de autovalorização, enxaqueca, medos sexuais, raiva reprimida, pessoa perfeccionista, olha só, fibromas, alimentar mágoas causadas pelo parceiro. Olha, desenvolve tumores pequenos no ventre de uma mulher, não é? Frigidez, medo, negação do prazer, gastrite, incerteza profunda, sensação de condenação, ideias mal digeridas, hemorroidas, medo de prazos determinados, raiva reprimida, pessoa perfeccionista, hepatite, raiva, ódio, resistência a mudanças, insônia, medo, culpa, labirintite, medo de não estar no controle, meningite, tumulto interior, falta de apoio, nódulo, ressentimento, frustração, ego ferido, pele com acne, individualidade ameaçada, não aceitar a si mesmo, pneumonia, desespero, cansaço da vida, pressão alta, problema emocionalmente duradouro e não resolvido. Olha, estão aí os hipertensos achando que tudo é normal. Tem causa, sim, genética. Lógico que tem, histórico familiar. Mas muito da pressão alta é problema emocional que não se resolve. Prisão de ventre. A pessoa é presa ao passado. Medo de não ter dinheiro suficiente. Eu acho que hoje é a doença, não é? Muita gente com prisão de ventre. E tomando comprimidinho, e laxante, e chazinho, e ervinha. É melhor resolver a situação financeira. Pulmões, medo de absorver a vida. Quistos, alimentar mágoa, falsa evolução. Resfriados constantes, confusão mental, desordem, mágoas. Olha quanto do emocional, amados. Reumatismo, sentir-se vítima, falta de amor, amargura, rinite alérgica, congestão emocional, culpa, sentimento de culpa, crença em perseguição, rins, problemas nos rins, crítica, desapontamento, fracasso, ronco, teimosia, apego ao passado. Lógico que tem aquele que come demais antes de deitar, não é? Problemas, logicamente, desvio de septo, uma carne esponjosa no nariz, enfim, coisas, né? Mas nós estamos vendo que até no ronco o emocional atua. Sinusite, irritação com pessoas próximas, tireoide, humilhação, úlceras, medo, crença de não ser bom o bastante, varizes, desencorajamento, sentir-se sobrecarregado. Bom, acho que dá para a gente parar por aqui, não é? Estamos todos... Ou você vence o medo, e todas estas situações decorrentes, talvez, do medo de tudo isso, ou o medo lhe vencerá e lhe arruinará. Amados, quando Jesus chegava a algum lugar, ele dizia, não temas. Por que será que Jesus falava tanto, não temas, não tenha medo? Por que a Bíblia traz expressões, não temas, 365 vezes expressões, não temas?
Do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, você vê este mandamento. Deus disse a Abraão, Abraão, não temas. Deus disse a João na ilha de Patmos, João, não temas. Este mandamento foi dado a Israel como povo de Deus. Meu povo não pode temer. Foi dado a Moisés, a Davi, a Daniel, a Jerusalém, a Pedro, a Maria, a Paulo. Você precisa de vencer o medo, ou o medo lhe vencerá. Diga, eu vou vencer o medo. Então, nós precisamos definir com palavras bíblicas, porque esta palavra, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tem problemas, que consulta psiquiatra, que vai ao psicólogo, que faz terapia por causa do medo. Amém? Nós temos algumas doenças gravíssimas que são causadas por medo. A gente tem esta tabelinha já? Algumas doenças decorrentes do medo. Eu poderia pôr várias, eu coloquei algumas mais conhecidas hoje. Uma chamada depressão. A pessoa não tem depressão porque ela está cansada. Ela tem estresse porque está cansada. Nós já estudamos, tivemos 2 cultos sobre estresse, tá bom? E o medo é que causa a depressão. A pessoa se deprime porque ela não sabe lidar com uma situação que lhe amedronta. Síndrome do pânico. Síndrome já é um caso avançadíssimo, né, de medo. É um medo constante que foi desencadeado e que vira pânico. Hipocondria é aquela pessoa que tem medo de ficar doente. E principalmente medo de ter uma doença grave. TOC. Você sabe o que é TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. São pessoas hoje que estão num grau. Hoje as pessoas brincam, a pessoa faz isso não sei quantas vezes, tem TOC. Não tem TOC, não. Isso aí é uma brincadeira, que são manias que as pessoas têm, não é? Alguns tiques, alguma coisa. TOC é uma coisa gravíssima, é uma obsessão compulsiva que leva a alguns transtornos mentais, inclusive, tá bem? E começa com medo, ok? E o PTSD, não é sigla política, não volta no PTSD, que não é a mistura do PT com o PSDB, mas o PTSD é Traumatic Stress Disorder Post. O que é isso? É uma desordem mental muito grande após uma situação traumática. Então, o que significa? Uma pessoa passou por um acidente grave, a pessoa sofreu uma violência gravíssima, e isto pode ser desenvolvido a ponto da pessoa não querer passar no mesmo lugar, não entrar no mesmo veículo. Então, ela desenvolve algo pós um trauma muito grande. E, normalmente, isto vem por medo. Por quê? O medo de que aquilo aconteça novamente, né? Ela não ficou bem resolvida e agora ela tem medo de passar novamente por aquilo. Muito bem. Nós temos que compreender bem este assunto, porque os consultórios de psiquiatras, de psicólogos, enfim, estão aí lotados de crentes, fazendo terapia por causa do medo. Nós só temos que diferenciar esta história do medo e do temor, porque nem todos os temores vêm nem todos os temores vêm do diabo. O diabo é o causador desse mal todo, das doenças, dos medos. Existe um temor, que é o temor reverencial, que é o temor na Bíblia, que a Bíblia fala, né, que Deus colocou em todos os seres humanos, né? E há um espírito de medo que vem do príncipe das potestades do ar, das trevas. O medo ou fobia é que é destruidor, tá? As fobias estão hoje catalogadas como mais de 80 fobias diferenciadas, tá? Que geram esse temor anormal, irracional e destruidor. Agora, Deus colocou em nós um outro temor para nos ajudar a viver, um temor saudável, um temor espiritual, um temor divino, que nos ajuda a viver longe do mundo, longe do profano. Vamos só ver rapidamente Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então, é a reverência, o respeito reverencial a Deus é princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, não temem a Deus. E o Salmo 119, 120, que diz:
Arrepia-se-me a carne com o temor de ti, e temo os teus juízos. Então, esse temor de Deus é saudável. Isto aqui não gera nenhuma enfermidade, nenhuma doença. Isto aqui gera o afastamento de tudo aquilo que é profano. Mas existe um espírito de medo que é produto de Satanás. É o espírito de medo que mata muita gente, que destrói as defesas do organismo, que desarma o homem no dia da batalha, traz terror quanto ao futuro. Mas nós sabemos que em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos tem dado este espírito de covardia, né, de destruição, mas de poder, de amor e de moderação. Então, a nós, Deus não dá medo, Deus dá poder. Amém? Então, é incoerente um filho de Deus que recebeu o poder de Deus viver com medo. Então, diga, eu sou filho de Deus, recebi poder de Deus, não posso viver com medo. E onde nasceu esse medo destruidor? Esse medo que destrói nasceu por causa do pecado. Quando a serpente, que era o diabo encarnado ali na serpente, colocou na cabeça de Eva aquele pensamento para pecar, e Eva induziu Adão, aconteceu o que está em Gênesis 3:10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu na Bíblia, é o quê? O pecado, tipificação do pecado, porque pequei, na verdade, tive medo e me escondi. Então, o primeiro sentimento de medo ocorre no coração do homem depois da criação, quando ele peca. E o medo ataca a mente, primeiro, porque ele é produto de Satanás. Então, age na mente. Mas o medo domina as emoções, domina os sentimentos. É por isso que ele paralisa a mente e paralisa as emoções. E o medo, uma vez instalado na mente e já influenciando as emoções, ele vai trazer um transtorno físico também. Nós temos fé, e a fé muda todo este quadro. A fé diz que nós somos mais que vencedores. A fé diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A fé diz que se Deus é por nós, não importa quem seja contra nós. Quem será contra nós? A fé diz que nada é impossível para Deus, que Ele renova as nossas forças, que Ele nos faz voar como águias, que nós podemos superar todas as nossas limitações, debilidades e fraquezas. Então, meu irmão, minha irmã querida do Senhor, você não pode ser derrotado. O seu destino não é ser derrotado por nada, muito menos por medo. Você foi preparado por Deus para viver em vitória. Então, não tenha medo de nada. Amém? Você que está me assistindo pela internet, não sei que câmera aí, ou em outro país, você que vai ouvir esta mensagem, que está atento ao que Deus está dizendo, não é? Não tenha medo de nada. Por que nós podemos dizer isso? Porque as pessoas têm muito medo. Talvez até do que elas fizeram no seu passado. Talvez alguma mulher diga, mas eu fiz um aborto. Talvez alguém diga, olha, eu tive uma relação de adultério. Ou eu me envolvi com homossexualismo. Alguém hoje pode dizer, no passado eu me meti com ocultismo, com feitiçaria, com bruxaria. Qual é a esperança que há para esta vida? Porque normalmente essas pessoas vivem cheias de medo. Então, a Bíblia diz que quem confessa os seus pecados a Jesus, ele é justo, ele é fiel para perdoar e purificar de todo pecado. Então, você tem que liberar tudo para trás. Amém? Para o seu passado não ser um fantasma que vive lhe assombrando e lhe causando medo. Se você chegou esta noite aqui, escarlate, você vai se tornar branco como a neve, porque esta palavra tem poder na sua vida. Amém? As coisas velhas vão passar, tudo se fará novo. E medo, como um produto de Satanás, saiba que ele é contagioso. Não sei quantos já tiveram essa experiência. Você está bem, você fica perto de uma pessoa que está com medo, que começa a te aterrorizar, começa a falar, começa a tremer, começa a suar, de repente você fica com medo junto com ela. Medo contagia. Se uma pessoa diz assim para você, o Espírito Santo vai sair de mim, cuidado que isso é contagioso. Se a pessoa não tem conhecimento suficiente, ela acha que o Espírito Santo vai sair mesmo e vai sair dela também. Né? Então, nós temos uma fé
imbatível. A fé que Moisés teve, né? E que encarou Faraó. A fé que fez Moisés acreditar no que Deus tinha para ele e tirou aquele povo hebreu lá do Egito. A fé que fez abrir o mar, a fé que fez as muralhas de Jericó ruírem, a fé que fez Davi enfrentar Golias, a fé que fez Paulo e Silas cantarem numa prisão e ruírem todas as cadeias, a fé que fez Martinho Lutero publicar suas 95 teses e confrontar o Império Romano. Nós temos esta fé. Amém? Nós temos uma fé, amados, mais poderosa do que qualquer outra coisa. A fé que faz um deserto empomar, você crê? A fé que faz montanhas de impossibilidade serem removidas. A fé que está nos dizendo esta noite, não tema. Nós temos esta fé que expulsa todo medo. Quando a pessoa está com medo, isso pode se tornar até uma profecia contra ela própria. Então eu estou lhe dizendo, cuidado com os seus medos. Cuidado com os seus temores. O medo que você tem vira contra você. Olha o que diz Jó 3:25. Aquilo que temo, aquilo que eu tenho medo, é o que me acontece, me sobrevém. E o que eu receio, me acontece. Tem gente que o dia inteiro acha que o pulso parou. Meu pulso parou. Meu pulso parou. Tem gente que o dia inteiro, todo dia, acha que está tendo um infarto. Ai, senti um negócio aqui. Ai, está me apertando. Ai, não sei o quê. Amado, são pessoas que estão a todo tempo profetizando, né? Pessoas que acham que apareceu, é um carocinho. Não é só mandíbula, é um carocinho, tem um carocinho. É tumor! Eu acho que é câncer, né? Essa pessoa normalmente não dura muito, não é? Por quê? Porque o que ela teme lhe acontece, lhe sobrevém. Isso não é mágica, isso daqui não é superstição, isso é Bíblia, tá? Isso é um preceito, é um princípio, isso funciona. Então nós vamos ver agora, rapidamente, quais são os medos que nós temos que batalhar firmes, de cabeça erguida, para vencê-los. Porque talvez você já esteja curado dos medos, mas talvez um ou outro, ainda possa permanecer na sua vida. Hoje é dia de você vencê-los. Amém? Não sei qual medo possa ainda existir no meio da nossa comunidade, mas hoje é noite de cura. E você viu quantas doenças, talvez as pessoas venham orando por alguma enfermidade, pedindo cura naquela área, e não acontece. Por quê? Porque não é aquilo, é o que desencadeia aquilo. De repente há uma fobia, um medo, que ao ser curado já vai trazer a cura daquele sintoma, daquele diagnóstico. Vamos receber cura nesta noite? Amém. Então, primeiro medo que as pessoas têm que vencer é o medo do desconhecido. Põe para mim a figura 1, por favor, tá? O medo do desconhecido, o medo do amanhã, o medo do futuro, é um medo que as pessoas têm. E estou aqui para lhe dizer em nome de Jesus, não tenha medo do amanhã. Não tenha medo do que você não conhece ainda. Porque a Bíblia fala acerca do nosso futuro. O nosso futuro, para Deus, por Deus, está garantido. Há um bom futuro para a nossa vida. Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, tudo que vai lhe acontecer, Deus tem revelado deste altar. Amém? E Deus tem revelado coisas más ou coisas boas? Coisas boas, não é? Então, graças a Deus que a igreja tem os seus profetas. Graças a Deus que Cristo revela segredos aqui no nosso altar. E Ele traz a resposta que você precisa ouvir esta noite. Diga amém. E Ele está dizendo a alguém aqui, não tema o desconhecido. Não tenha medo do amanhã. Não tenha medo do futuro. Então esse medo tem que cair por terra. Se alguém estava com esse medo agora, seja curado em nome de Jesus desse medo, porque esse medo pode estar lhe trazendo outras doenças, outras enfermidades. Amém? Vamos receber cura. Medo do amanhã, caiu por terra. Diga, haverá bom futuro. Muito bem. Segundo medo, coloque para mim aí. Ai, por que será que está chorando, não é? Normalmente as pessoas choram nesta hora. É o medo da morte. Muitos cristãos ainda têm medo da morte. Você sabia que todos nós vamos morrer? O bispo não sabia. Talvez não queira pensar sobre isso. Avatar.
arrebatado, arrebatado. Amém. É uma possibilidade, não é? Mas se Jesus não vier, enquanto nós estivermos aqui, cumprirmos o nosso desígnio na terra, a nossa peregrinação, passaremos por isto, não é? Todos nós, é verdade. Agora, nós não podemos ter medo da morte. Porque diz Hebreus 9, 27, e assim, como aos homens está ordenado morrer, agora, uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, não acredite em reencarnação, porque ela não existe, ok? Não existe reencarnação. Irmão, na realidade, há o quê? Um passar para Cristo. Quem está em Cristo não morre. Amém? Porque nós já recebemos vida no nosso espírito. O nosso espírito foi vivificado e ele é eterno. A partir da salvação, o nosso espírito é eterno. Então, na realidade, não há morte para o cristão. O corpo vai para o pó. Mas o nosso espírito volta para Deus que nos deu. Amém? João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem está em Cristo já tem a ressurreição e a vida. Que vida é essa? Uma vidinha? Não, é a vida abundante aqui na terra, é a vida eterna, para a glória. Amém? Quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, o que tem? Viverá. Então, quando parar a sua respiração, olha, amada, a sua primeira respiração espiritual que você der, você já estará com o Senhor. Amém? Então não pode haver este medo. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Para quem ele disse isso? Para um ladrão. Um malfeitor que estava do lado dele, ele disse, ainda hoje, olha, você vai acabar aqui a sua respiração, o último, como dizia a nossa amiguinha Rosa, último fôlego de vida. A mocinha que pregou para mim, Jesus, graças a Deus por sua vida, dizia, olha, não tenha medo não, quando a gente der o último fôlego, a gente vai lá acordar no céu. E eu morria de medo. Mas aprendi com o fôlego. Então, quando você morrer, no mesmo dia você estará no paraíso. Amém? No seio de Abraão. Bispo, mas quem que esteve lá e voltou para contar que isto aqui é verdade? Quem é que esteve lá para contar que existe paraíso? Segundo aos Coríntios 12, 4, alguém esteve lá e contou. Foi arrebatado ao paraíso. Quem é? O apóstolo Paulo, nosso irmão Paulo, apóstolo da graça de Deus, foi arrebatado ao paraíso, quer dizer que ele existe. E ouviu palavras inefáveis, quer dizer que lá tem alguém falando, as quais não é lícito ao homem referir. Coisas tremendas, que ele nem conseguia passar, não é? O que foi possível, ele passou. Você está entendendo? Paulo esteve lá, e ele sabia onde ele tinha estado. Ele não fez confusão nenhuma. Você tem que acreditar que você que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, antes que a morte lhe pegue, o Senhor já lhe arrebata para o paraíso. Amados, o cristão, eu creio profundamente, nem sente a morte. Nem sente. Essa coisa é nossa, é do homem, é da carne. Porque nós conhecemos dor, sofrimento. Mas a hora que Deus diz, acabou, é o último fôlego. Não importa se foi pá, se foi pum, se foi... Não importa, amado. Você acorda lá nos braços de Abraão, no paraíso. Você é salvo, vai passar a eternidade com Cristo. Ah, aleluia. Amém? E as pessoas que morreram sem Jesus, bispa? Muito bem, elas vão para o lago de fogo e enxofre. Vão estar na companhia dos homicidas, suicidas, dos mentirosos, dos ladrões, dos filhos da perdição. Todos vão estar em angústia e sofrimento, conscientes. Mas isso não é para nós, diga, isso não é para mim. Nós vamos para a glória do Senhor. Quem tem certeza, diga glória a Deus. Amém. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Por que eu fui selado com o Espírito Santo? Para garantir o seu destino final. O selo do Espírito não pode sair da sua vida. Uma vez em Cristo para sempre. Você é um com o Espírito de Deus. E é este Espírito que está no seu espírito que garante o destino final. É a glória eterna, é a vida eterna. Amém. Aleluia. Bispo, então por que quando alguém morre, salva, a gente chora? Porque a gente ficou.
porque a gente é egoísta na carne. A gente quer as pessoas para nós. Amém? Mas todos os salvos um dia vão se reunir para as bodas do Cordeiro. Vai ser glorioso, louvado seja Deus. Medo da morte foi repreendido, rechaçado pelo conhecimento agora. E não pode mais te causar nenhum transtorno obsessivo compulsivo. BCPSPTP. Não pode. Amém? Tem gente que está sendo curado agora. Terceiro medo que as pessoas têm. Ai, ele até que é bonitinho, né? Medo do quê? Medo dos homens. Medo de pessoas. E muita gente tem. Há muita gente que tem medo da opinião dos outros. Há muita gente que tem medo das críticas. Medo da difamação. Medo do que vão dizer, do que vão pensar, do que vão achar. Provérbios 29 e 25 diz: quem teme ao homem arma ciladas para si mesmo. Mas o que confia no Senhor está seguro. Então, a maior cilada que você pode pôr na sua vida, sabe qual é? Ter medo de outra pessoa. Toda pessoa que tem medo de alguém acaba se envolvendo, se enroscando e se decepcionando. Não tenha medo de ninguém. De homem algum. Amém? Hebreus 13, 5 e 6 diz: de maneira alguma te deixarei. É o Senhor que está lhe dizendo isso. Nunca, jamais te abandonarei. Você pode estar no meio de um covil. Você pode estar lá cercado de ímpios. O Senhor não te deixará nem te desamparará. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Nada. Vamos ler todos juntos? Diga: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Responda: nada. Salmo 27, 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, pessoas, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Eu fico agarrado a Deus. E você? Você é filho do rei, não tema. Ele está no controle de todas as coisas. E ai de quem se meter com você. Está fritinho. Amém? Esse medo está vencido? Medo de pessoas, medo dos homens? Diga glória a Deus. Não temerei ninguém. Quarto medo que as pessoas têm que vencer. O que será isso? É o medo de falhar. É o medo de fracassar. Nós já estudamos, por isso não vou gastar tempo com isso. Mas é um medo que as pessoas têm. Ora, se você falhar em alguma área da sua vida, o que eu faço, bispo? Tente de novo. E se eu falhar a segunda vez? Tente de novo. Mas e se eu falhar terceira vez? Tente de novo. Agora, tente com esta receita. Josué 1:8, por favor. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás, aí vai dar certo. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Falhou? Tente novamente. Agora, coloque a palavra. Amém? Medita, pensa, pergunta para Deus. E aquilo que você fizer vai ser bem sucedido. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que você deseja, se você for um filho fiel a Deus, não tiver medo de falhar, o fim que você deseja você vai ter. Porque a palavra de Deus está prometendo. Amém? Caiu por terra então o medo de falhar? Medo de fracassar? Diga: Deus é por mim. E o que eu farei será bem sucedido. Confia nessa palavra? Amém. Próximo medo que nós temos. Quinto medo. A ser vencido hoje, hein? O medo de ser traído e rejeitado. Mas essa foto é grave. Fala sério. É um medo que as pessoas têm, não é? Quantos divórcios neste Brasil? E olha, só para você saber, de todos os divórcios, 50% o motivo é traição. 50% dos divórcios no Brasil tem como causa traição. Tá? Quantas pessoas foram traídas por um fofoqueiro que vivia perto da pessoa?
Por alguém que sabia demais, ouvia as conversas e depois foi falar para quem não devia, foi virar outra coisa, foi inventar, não é? Jesus foi traído por Judas, que estava onde? No meio, junto com eles. O vendeu por 30 moedas. Ele estava lá, ouvindo tudo. Davi foi traído pelo próprio filho Absalão. Paulo foi traído por muitos, mas com muita dor ele fala de Alexandre o latoeiro. Aqui esta noite há pessoas que foram traídas e que estão destruídas, com medo de serem outra vez traídas. E esse medo é terrível. E o que fazer? Agora, amado, em graça, perdoe, siga sua vida e viva. Há aqui pessoas que foram rejeitadas, talvez quando eram crianças, adolescentes, foram humilhadas, foram pisadas. O que Jesus disse a essas pessoas? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que foram traídos, que foram colocados de lado, que foram pisados, que foram humilhados, né, que foram rejeitados, e eu vos aliviarei. Eu conheço gente que o pai nunca deu um beijo, que a mãe nunca abraçou ou fez, sei lá, um carinho. Não houve aquele calor gostoso de amor dentro da casa. Mas eu creio que Jesus já lhe amou. E esse amor, ele é capaz de repor, de substituir, de restituir toda a falha de afeto, de carinho, de amor, de toque. Amém? Alguns nunca foram nem tocados com amor. Mas quando chegam à casa de Deus, Deus coloca muitos para lhes tocar, para abraçar, para dar um beijo, para passar a mão no cabelo, para dizer como você está bonito, como você é abençoado. Amém? Amém? Muito bem. Então tem que cair por terra esse medo, medo da traição e da rejeição. Bispo, mas eu fui muito humilhado, muito traído. Acabou. As coisas velhas já passaram, em Cristo tudo se fez novo. Você tem que olhar para frente e saber que haverá bom futuro para você. Amém? Muito bem. Sexto medo que vai cair hoje por terra. O que é isso, bispa? É o medo das doenças. Quaisquer uma delas. E nós vivemos tempos em que as pessoas estão apavoradas, amados. Agora, essa coisa da gripe, não é? O ano passado, o medo era de pegar a tal da H1N1. Não era isso? Qual é o medo esse ano? Da vacina. O medo era da gripe. Agora, o medo é da vacina. Encheram a internet com coisas. As pessoas estão perdidas. É para tomar, não é para tomar. Tem mercúrio, tem iodo, tem não sei o que. Eu vou morrer. Disseram que é para matar a população. Amados. E o que é pior de tudo isso? A pessoa vai e pergunta para um médico. Tem uma turma que diz, toma logo. Tem a outra que diz, eu não vou tomar. E agora? Só Jesus. O que nós fazemos? Nós corremos para Ele. Amém? E existe, logicamente, né, as mulheres sabem, se ensina até a fazer um teste em casa, doméstico, de você apalpar a mama, saber se tem nódulo, alguma coisa. Mas isso virou para algumas paranoia. Há pessoas que estão se tocando, tem um negócio estranho, tem um negócio... Ah, mas é que você engordou, é gordura localizada. É um negócio estranho mesmo. Não estava aí antes. Muito antigamente não estava aí. Agora está. Bispo, eu tenho um nódulo. Não, não é nódulo, é outro nome. Tem uns irmãos que... Eu estou com nódulo aqui. Verdade. E você sabe, tem gente desenvolvendo o bíceps, o tríceps, e muitos desenvolvendo o pânceps. É muito grave. E depois diz, eu estou doente, tem alguma coisa na minha barriga. Tem homens que parecem que estão grávidos de 9 meses. Né? Uns começam ainda pondo o cinto aqui. Parece Papai Noel, aquela barriga esquisita. Depois não dá mais, aí o cinto some. Fica uma camisona e a calça começa lá embaixo. E a pessoa está lá se apalpando. Pior é que esses daí... que foi, Carlos? A sua esposa está ali, falando. Presta atenção na conversa.
Amado, quem tem Deus tem vida longa. Se eventualmente ficar doente, Deus lhe cura pelas suas chagas. Ele tem um milagre para você esta noite. Receba o milagre da saúde, seja qual for o problema, o que causou, Deus tem cura. A despeito de qualquer causa. 1 de Pedro 2:24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para viver. Amém? Por suas chagas fostes sarados. Diga, eu estou sarado. Receba a cura aí de qualquer coisa. Não fique com medo da doença. Ai, e se é tiroide? É. Para com isso. Para com isso. Bispa, mas eu sinto. O meu nariz entortou. É grave, não é? As pessoas estão aí, você sabe que esse medo de doenças num grau mais elevado de doença, vira o quê? Síndromes e hipocondria. A pessoa vira hipocondríaca, né? Quer dizer, ela toma remédio, tem pessoa que anda com uma farmacinha ambulante, uma sacolinha lá. Você se lembra, bispo, daquele hotel fazenda que nós fomos uma vez com as crianças? Nós olhávamos na mesa do lado, na hora do almoço, uma moça, ela chegava lá, ela abria uma malinha e tirava um pote grande, pote pequeno, punha tudo aquilo ali em cima. E ela ia durante a refeição tomando aquelas pílulas, aquelas coisas. E nós ficávamos, o que será aquilo? Será que é vitamina? Será que é uma comida espacial? Ela não vai comer aqueles doces maravilhosos, mas ela ia lá também. E o que será isso? E um dia nós estávamos em companhia, inclusive, de um médico, e ele disse, mas eu estou encafifado, porque é muito pote, não é uma pessoa, não é normal aquilo lá. E ela se levantou para ir comer os doces, e ele foi lá na mesa, pegou os potes e leu tudo e falou, não, ela é doente, é da cabeça. Esse médico que estava conosco é hipocondríaca, é uma pessoa que tem ali um monte de coisas, achando que está prevenindo um monte de coisas. Amado, só Jesus cuida de nós, verdadeiramente. Olha, até a palavra do Senhor diz, se o Senhor não guardar, em vão vigia. Se o Senhor não te guardar o teu corpo, não te ensinar como viver, como administrar a tua saúde, é tudo vão. Você pode tomar remédio, vitamina, fazer o que quiser, pá, a hora que acontece, acontece. Então tem que ser o Senhor a nos guardar. Amém? 7º medo, tem que acabar, é o último, tá? É o medo de ter faltas, de passar necessidades, é o medo de não ter o que comer, é o medo de não ter como pagar as contas, é o medo de parar na rua da amargura, é o medo de não ter escola para os filhos, de não ter calçado, é o medo de precisar do governo, o medo de precisar dos órgãos públicos, e quantos precisam e sabem que isso é muito grave, muito sério, né? Deixa a desejar. Então esse medo é muito forte, por causa das notícias, da mídia, dos dias difíceis, de períodos de desemprego, de crises mundiais. Isso é um medo que acomete as pessoas. Nós não podemos passar por isso. Salmo 37:25 diz, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Diga, eu recebo o amparo do Senhor na minha vida material. Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diga, nada me faltará. Deuteronômio 8:18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. Não tenha medo, você terá força do Senhor para trabalhar, para ter a provisão, o aumento, a multiplicação e riquezas, para confirmar a sua aliança. Há uma aliança que tem que ser confirmada conosco, porque Deus fez um juramento com Abraão. Amém? Diga, eu recebo força renovada para trabalhar, para criar, para produzir, para receber provisão, aumento, multiplicação, riquezas, em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar. Se você vive de acordo com a palavra de Deus, se você não viola estes princípios da Bíblia Sagrada, Deus é por você, meu amado, e nada vai lhe faltar. Você tem que acreditar nisso. Ainda que o mundo inteiro entre em colapso, o reino de Deus é inabalável. Amém? E eu termino com uma palavra profética para você, que está em Jó, capítulo 5, 19 a 24. Receba. De 6 angústias te livrará,
e na 7ª o mal não te tocará. Tem gente que pensa assim, ele vai me livrar de 6, mas na 7ª, cair. Não. Ele livra. Quando chega na 6ª, acabaram os livramentos. Ele diz, não, o mal não te tocará. Amém? Tem livramento para sempre, em nome de Jesus. Na fome, te livrará da morte. Na guerra, ele te livrará do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado. E quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás. E das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança. E os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda. Percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Olha o irmão ao lado, diga, nada te faltará. Amados, Deus não é mentiroso. Deus é fiel e verdadeiro. E nesta noite, você que entrou aqui com medos, com temores, aterrorizado, né? Que estavam ali, estes medos empacando a sua vida. Saiba que isto acaba agora e você vai deslanchar em nome de Jesus. Não tenha medo de nada, não tenha medo de ninguém. Você vai vencer todos os seus medos. Já venceu nesta noite. Se você se agarrar a esta palavra, nada vai lhe vencer. É você que vencerá tudo sempre em nome de Jesus. Irmãos, Deus é conosco, amém? Ele não falha, diga, ele não falha. Diga, ele me chamou para eu estar por cima e não por baixo. Diga, o Senhor estará comigo sempre. Até o último dia. Ele me chamou esta noite para eu ouvir esta mensagem, para que esta mensagem mudasse a minha vida para sempre. Estou livre dos medos, estou curado na minha mente, nos meus sentimentos, no meu corpo físico. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus! Receba mesmo essa cura. Vamos todos ficar de pé. Bispo Rai vai dar a bênção final, porque alguns precisam sair, tem horário de condução, alguns querem lanchar, alguns precisam fazer inscrição, e depois nós vamos ainda cantar um louvor com quem pode ficar um pouquinho mais. Amém? Louvado seja Deus. Quem aprendeu bastante esta noite? Amém. Faça essa palavra correr entre o povo de Deus, entre aqueles que não conhecem a Jesus, que livra de todos os medos. Agora não vai sair ali fora e dizer, ai, que medo de ir embora. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós cremos na Tua palavra, Jesus. Recebemos em nosso coração aquilo que foi pregado nessa noite, porque sabemos que veio diretamente do trono da Tua graça para trazer paz ao nosso coração, ao coração do Teu povo, Jesus, dos Teus filhos, que Tu mesmo trouxeste a esse lugar nessa noite, que Tu mesmo colocaste, Jesus, na internet, ó Pai, dos Teus filhos que vão ouvir essa mensagem através do CD, que vão assistir através do DVD. Nós cremos na Tua palavra, Jesus, e sabemos que ela não volta para Ti vazia, antes de cumprir os desígnios e os propósitos para os quais Tu mesmo a designaste desde antes da fundação do mundo. Por isso, ó Pai, nós estamos em paz. Estamos sem medo, ó Pai. Glória a Deus. Nós confiamos em Ti. Glória a Deus. Nós exercitamos, ó Pai, o dom da fé. Amém, que recebemos, ó Pai, para declarar que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Amém. Jesus. Eu recebo esta E palavra. aqueles que já deletaram o medo de sua vida, digam amém. Amém! Aleluia! Aleluia! Glória a Glória a Deus! Deus. Glória a Deus! Até sábado, para quem vem no workshop. Até domingo, amados do Senhor. Vamos louvar. Não temas, não temas, não temas, não temas. Agindo eu, quem impedirá?
Glória a Deus. Não temas. O Senhor é contigo. Diga isso a quem está ao seu lado. Boa noite a todos. Vão em paz em nome de Jesus. Boa noite, internautas. Não temas. O Senhor é contigo.